do Senhor, amor da Virgem Maria, sou missionário, servo Berta. É simples entender a verdadeira igreja. É só você meditar em Atos dos Apóstolos. A igreja se torna pública ali em Atos dos Apóstolos, foi fundada ali na cruz, como Cristo profetizou: sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Não falou sobre ti, Pedro, edificarei a minhas igrejas, não. A minha igreja é uma só doutrina, é um só pastor, é um só Espírito Santo. A igreja foi fundada, gerada ali na cruz. Para a gente entender, Atos dos Apóstolos 9, a gente vai ver quantos feitos que Pedro fez para edificar a igreja. Atos dos Apóstolos 9. (32). Pedro, que caminhava por toda parte, de cidade em cidade, desceu também aos fiéis que habitavam em Lídia. Olha só, ao 31, A igreja gozava então de paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Estabelecia-se ela caminhando no temor do Senhor. E a assistência do Espírito Santo fazia crescer em números. Como eu disse, o Espírito Santo desce ali num paráquio, ali em Atos dos Apóstolos 2. Maria reunida com os apóstolos. E foi edificando a igreja com inspiração do Espírito Santo. Pedro andava por toda a cidade, pregando, edificando a igreja, fazendo os milagres e prodígios. Só que interessante, Ao 33, Ali achou um homem chamado Enéas, que havia 8 anos, jazia paralítico no leito. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e faz tua cama. Levantou-se imediatamente, viram-no todos que habitavam em Lídia, em Sarona, e converteram-se ao Senhor. Olha só, Pedro até ressuscitou. Atos Apóstolos 9, 39 e 40, Pedro levantou-se imediatamente e foi com eles. Logo que chegou, conduziram-no ao quarto de cima. Cercavam-no todas as viúvas, chorando e mostrando-lhe a túnica e os vestidos que Dora lhe havia quando vivia. Então, tendo feito todos saírem, pôs-se de joelho e orou. Voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e viu Pedro, sentou-se. Olha só, cara, Pedro operando milagre através do Espírito Santo. Atos Apóstolos 9, 31. Olha só, Atos Apóstolos 8, Pedro excomungando o herege também, 9, 28, Atos Apóstolos 8, 20 e 22, Pedro respondeu: maldito seja o teu dinheiro, e tu também, se julgais poder comprar o dom de Deus com dinheiro, não terá parte nem direito, nem parte alguma nesse ministério, já que o teu coração não é puro diante de Deus. Já vimos, o Espírito Santo, a igreja faz se tornar pública através do Espírito Santo, fundada lá na cruz. Tem uma doutrina, as Apóstolos 2,42, observa na doutrina dos apóstolos. Olha só, tem um ministério, um curso de 120 pessoas, para eleger outra pessoa no lugar de Judas. Atos Apóstolos, ali, do 15 ao 26 caiu Matias. Você vê que não é igreja bagunçada. Pedro excomungando, Pedro curando, Pedro fazendo milagres e prodígios, Pedro começando a edificar a igreja, Atos Apóstolos 2,14 até até as Apóstolos 2, 14 até o 41. Os que receberam sua palavra foram batizados naquele dia. Levou-se mais ou menos de 3.000 almas adeptas. Para a igreja que está sendo edificada, que já foi gerada ali na cruz, se tornou público através do Espírito Santo, agora está sendo edificada por pastor Pedro, sucessor, que deixou o pastoreio. Pedro, apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta meus ovelhas. João 21, do 15 ao 17. Olha. Atos Apóstolos 3. Para você entender a verdadeira igreja, cara. Do 1 até o 11 você vai ver João e Pedro e João ali no templo fazendo milagres e prodígios também, Olha só que interessante, Atos Apóstolos 3. Quando viu ele
Quando ele viu que Pedro e João ia entrando no templo, implorando, um templo que tem imagem e escultura, cheio de imagem, cara. Via sacra. É o templo do rei Salomão, né? Eles, uma esmola. Pedro fitou nele, orou, como também João, e disse-lhe, olha para nós. Ele orou com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Pedro, porém, disse, não tem nem ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo. Levanta e ande. E tomando pela mão direita, levantou-o imediatamente, e os pés e os tornozelos se lhe fitaram, deu um salto e pôs de pé. E esse cara acompanhava Pedro e João por todo lado, cara. Ó, Pedro fazendo, João e Pedro fazendo milagre também, ó. Atos dos Apóstolos, e sendo preso ali, ó. 4. Muitos, porém, dos que tinham ouvido a pregação, creram. O número dos fiéis e levou-se mais ou menos de 5.000 almas. Agora, Pedro voltando a casa em ordem protestante, que se apartou da cabeça, Colossenses 18, que a cabeça, a igreja é o corpo místico, pastoreado pelo porta-voz, sucessor de Cristo, que é Pedro. Colocando a casa em ordem. Bispo de Jerusalém, Tiago, a voz de Tiago não prevaleceu. Prevaleceu do pastor. Olha só. 15, Atos Apóstolos 15, 7. Ao fim de uma grande discussão. É o primeiro cursilho ali, ó. Ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se e disse-lhe, irmãos, sabeis que já muito tempo Deus me escolheu dentre vós para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do evangelho e cresce, ó. Olha só, cara. Colocando a casa em ordem, o pastor. Por quê? Porque Cristo deu o pastoreio a Pedro. João 21, 15 ao 17, ó. Tendo ele comido, Jesus perguntou, Simão Pedro, Simão filho de João, ama-me mais do que estes? Respondeu, sim, ele, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, apacenta meus cordeiros, uma vez, ó. Perguntou outra vez, segunda vez, ó. Simão, filho de João, ama-me. Respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, apacenta meus cordeiros. Perguntou pela terceira vez, Simão, filho de João, ama-me. Pedro entristeceu-se porque ele perguntou pela terceira vez. Respondeu, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, apacenta minhas ovelhas. Olha a grandeza da nossa igreja, cara. Não há dois evangelhos, não há dois espíritos, não há vários pastores, não há várias doutrinas. Não é igreja fundada por homens, não, foi gerada lá na cruz do Calvário. Lucas 2,35, Cristo sendo transpassado ali e a espada transpassando a alma de Nossa Senhora. Por isso que ela está reunida ali junto com os apóstolos esperando o Espírito Santo. Não, ela não precisava, mas ela já é cheia do Espírito Santo. Ela é a esposa do Espírito Santo. 2,14, ó. 1,14, ó. Deixa eu ver se é esse mesmo. Não, Atos Apóstolos. 1,14. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Olha só que interessante. Essa é a nossa grandeza da nossa igreja, cara. A igreja que Cristo fundou, gerada ali na cruz, ora junto com a Nossa Senhora, como o Simeão profetizou, uma espada transpassará a sua alma. Ela intercedendo ali para a igreja ser gerada, meu irmão. Ser gerada, porque ela deu à luz à igreja. Cristo é a igreja. Cristo é a cabeça da igreja. Por isso que deixa a igreja com o corpo místico. Para que Pedro irá pastorear sob o fundamento dos apóstolos. Uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só Espírito Santo, uma só doutrina, uma liturgia, um pastoreio, sucessores, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Sou missionário, céu, Roberto. Esse é mais um estudo para você entender como foi originada a igreja aos pés da cruz. E edificada com sangue e fundada com sangue. Seja louvado, Senhor. Que é mais uns... Cara, eu fico refletindo. A sombra de Pedro curava. Mesmo milagre que ele aprendeu com Cristo ali, ele começou a operar, porque o Espírito Santo estava sobre ele. O Deus Altíssimo estava sobre ele. Aquela sombra ali que é prefiguração do Altíssimo, do Deus, meu irmão. A sombra sobre a vida da Nossa Senhora é o próprio Deus. A sombra ali no tempo do rei Salomão
pousou ali quando o templo foi iniciado e terminada a construção ali, pousou a sombra, a glória de Deus também, a nuvem. Como Deus faz presente na Escritura. Sou missionário do servo Roberto. A paz do Senhor, o amor da Virgem Maria sobre a sua vida.